Olá! O tema de hoje do Conexões é o combate ao trabalho escravo em Goiás. Você confere um pouco mais sobre esse tema no segundo bloco. Mas antes disso, você acompanha também... Durante o processo terapêutico, os pacientes usam arte como aliada e fazem trabalhos de diferentes modalidades, como pinturas e colagens. De acordo com o Secane, Goiânia possui uma equipe de 5 nutricionistas para elaborar um cardápio mensal que atende todas as escolas municipais. E o Conexões começa falando sobre arte-terapia, que se utiliza de manifestações artísticas para auxiliar no tratamento psicológico e psiquiátrico. A arte-terapia é uma manifestação natural do ser humano. É uma forma de expressão que vai muito além da estética, envolve sentimentos, emoções e imaginação. A arte-terapia leva em conta todos esses aspectos. Um processo que usa a elaboração artística em benefício da saúde, já que conecta os mundos internos e externos do paciente que faz tratamento mental. Ana Cláudia Valadares é arte-terapeuta e explica melhor o que é esse tipo de terapia. É uma ferramenta de trabalho, de terapia, que mistura um pouco a questão das artes visuais, e a questão terapêutica. Então a pessoa vai criar, produzir imagens e dialogar com essas imagens, dentro de um contexto terapêutico. Durante o processo terapêutico, os pacientes usam arte como aliada e fazem trabalhos de diferentes modalidades, como pinturas e colagens. Os trabalhos fizeram parte da exposição da 6ª Jornada Goiana de Arte-Terapia, promovida pela Faculdade de Enfermagem da UFG. O encontro foi proposto para ampliar o conhecimento de profissionais e estudantes sobre estudos e pesquisas desenvolvidos em arte-terapia para dependentes químicos. Desenhos, pinturas, colagens, teatro, tudo isso pode fazer o profissional entender melhor seu paciente e ajudá-lo no processo de recuperação. Ana Cláudia explica que são várias as formas de estudar o comportamento do paciente. Tem finalidade tanto pedagógica quanto finalidade preventiva ou curativa também. Então pode ser utilizada para o público em geral, ou para pessoas que têm algum transtorno ou que têm alguma dificuldade. E a arte-terapia, ela beneficia bastante, porque você traz uma técnica inovadora, criativa, que sai um pouco desse convencional só da questão verbal, de uma terapia apenas verbal. Aí você sai desse contexto para trazer um pouco mais de criatividade. A estudante de enfermagem Tereza Cristina defende a arte-terapia como recurso terapêutico, principalmente no tratamento de dependentes químicos. Para que dentro desse processo eu consiga, com o meu paciente, resgatar a subjetividade dele. Muitas coisas não são faladas, não são ditas, mas no papel a mentira é mais difícil de ocorrer. Então esse meu paciente, ele vai externalizar sentimentos, processos familiares, ele vai de fato expressar o momento que ele está vivendo, a fase que ele está vivenciando. A estudante Camila Kate também acredita no tratamento por meio da arte. Na maioria das vezes é um papel complementar de ajudar através da arte a pessoa dar um significado, se redescobrir, se redefinir diante dos problemas, diante da vida. E como o programa de hoje está cheio de boas iniciativas, você conhece um pouco do trabalho do Secane, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que é vinculado à Faculdade de Nutrição da UFG e que avalia a qualidade da merenda escolar em Goiás. Esta escola municipal, no Jardim Novo Mundo, possui cerca de 1.000 alunos, divididos em 3 turnos. No período em que estão no colégio, os estudantes recebem a merenda escolar de forma gratuita, de acordo com a lei. O cardápio das refeições é elaborado por uma nutricionista da rede municipal e enviado para todas as escolas da prefeitura. Uma vez por mês, o menu é renovado. Alunos e funcionários da escola aprovam as refeições. Existe uma grande diversidade de alimentos. E as crianças, elas gostam muito. Muito boa, muito saudável e muito caprichada.
Mas você sabia que existe uma equipe em Goiás que controla a qualidade das merendas servidas no estado e município? É o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, o CECANI, que é vinculado à Faculdade de Nutrição da UFG. A equipe se reúne a cada 20 dias para discutir medidas que aumentem a qualidade das merendas servidas nas escolas públicas. Uma delas diz respeito à lei que exige a compra de alimentos que venham da agricultura familiar. De acordo com a legislação, pelo menos 30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devem ser utilizados para a compra de alimentos cultivados por famílias. Isso garante que as escolas estaduais, no caso daqui de Goiás, e também nos municípios, possam comprar diretamente desse público, que é um público local, de dentro do município. Com isso, o alimento ele faz jornadas menores entre o campo até a mesa. Com isso, você garante que aquele recurso que vem do governo federal para os municípios fique dentro do município. Mas existem municípios que não cumprem o mínimo exigido. Segundo a professora, isso ocorre por uma série de fatores. Um deles é a falta de assistência técnica para os agricultores, que muitas vezes não sabem o que plantar ou como plantar. Outro fator para o descumprimento da lei é a falta de confiança, tanto por parte de quem produz como de quem compra os alimentos. Mas este não é o único problema apontado pela equipe. De acordo com o CECANI, Goiânia possui uma equipe de 5 nutricionistas para elaborar um cardápio mensal que atende todas as escolas municipais. Já nas escolas estaduais, a média é de 4 profissionais para cada município, um número longe do ideal, um nutricionista para cada 500 alunos. A maioria dos municípios conta com um nutricionista para tomar conta de todas as escolas do município. Existe uma resolução que diz que é um nutricionista para cada 500 estudantes. E isso não é cumprido em lugar nenhum. E durante a entrevista do programa de hoje, o Conexões vai debater uma prática que oficialmente terminou no século XIX, mas que até hoje faz milhares de vítimas, o trabalho escravo. Você confere uma conversa com o chefe de inspeção da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, Valdivino Vieira. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes, você sabe o que é trabalho escravo? Trabalho escravo, como na verdade eu já falei, faz parte também do meu trabalho, da área em que formei. Então um fato interessante, quando eu estava conversando com um amigo meu, e ele é branco, eu falei com ele reclamando de algumas questões da empresa, e eu falei com ele, mas isso é trabalho escravo. Ele, não, mas eu não sou negro. Quer dizer, as pessoas ainda têm essa ideia de que trabalho escravo está relacionado à raça ou à cor, e não é bem verdade. Trabalho escravo é todo aquele que o seu empregador está te colocando numa situação um pouco indesejada. Então eu penso que o trabalho tem que ser regido pela CLT, né? Suas 44 horas semanais, justamente para que você tenha tempo para sua família, para seus amigos, você tenha um convívio social. Então o trabalho está relacionado a isso. Trabalhar, ter uma boa qualidade de vida, porque isso reflete na empresa que você está trabalhando também, né? O que eu penso do trabalho escravo é que deveria ser barrado. Eu acho que não traz segurança ao cidadão. Uma falta de respeito pelo cidadão e teria que ser banido, porque o trabalho escravo, para mim, ele não traz segurança à família nenhuma. E todo trabalhador é digno de ser documentado, de ser respeitado. E o trabalho escravo, por incrível que pareça, no século XXI ainda acontece que, vamos dizer, tudo modernizou, menos o respeito ao trabalhador, nesse sentido, o trabalho escravo.